E aí, galera, beleza? Estamos de volta com a nossa aula de História, né? Primeiro ano do ensino médio, vamos que vamos continuar a nossa saga pelas reformas religiosas que aconteceram, né, a partir lá do século... Começaram bem antes, mas o movimento mesmo que a gente está falando aqui é no século XVI, né? Em cima daquelas 95 teses de Martim Lutero. Nós vimos que os protestantes fizeram, né, não teve jeito, teve rompimento mesmo. Martim Lutero foi excomungado, o padre Martim Lutero, e ele vai fundar a religião que a gente falou semana passada, que foi a religião da igreja luterana, luteranismo. Depois a gente vai ver outros grupos que vão também ascender, né, muito fortes. A gente vimos aí o calvinismo, né, de João Calvino, que vai dar noção a várias religiões tradicionais. Vão receber nomes, né, como huguenotes, reformados, presbiterianos, puritanos, né, tantos nomes que vão ser dados a esses grupos calvinistas, né, que apesar de João Calvino se fixar ali na região da Suíça, em Genebra, né, a fé calvinista ela vai se estender a vários países da Europa e depois aos colonizadores dos Estados Unidos, né? Por isso os pais peregrinos, né, o Destino Manifesto, muito a ver com a questão da doutrina calvinista. Vamos ter também o anglicanismo, que é uma religião que vai ficar, na verdade, a gente vê o rompimento político do rei Henrique VIII com a Igreja Católica, e que vai nascer o anglicanismo, que é uma religião que tem tipos de liturgias católicas, mas também protestantes. Por exemplo, os anglicanos eles acreditam na doutrina do purgatório, que é uma doutrina basicamente católica. Mas eles vão ter alguns tipos de liturgias parecidas com os protestantes. Bem, e aí a gente vai ver a Igreja Católica reagir. Perde boa parte do continente, depois do rompimento com os ortodoxos, né, no leste europeu, em que a Igreja Ortodoxa, lá no século XI, rompe com a Igreja Católica Apostólica Romana, agora não seguindo mais o Papa. Agora a gente vai ter dentro de alguns países, como a Alemanha, a gente viu a paz de Augsburgo aí, dentro da própria Alemanha, né, um rompimento entre alguns principados vão ser católicos, outros principados protestantes. Quais países que vão permanecer católicos com força ainda é Portugal e Espanha. Tanto é que quando a gente fala das grandes navegações, a gente fala sempre dos reis católicos da Espanha, né? E aí, gente, a Igreja Católica ela vai responder. Ela vai responder com uma contra-reforma católica ou reforma católica, em que ela vai, né, reafirmar determinadas coisas e outras vai haver mudanças, sim. Vamos lá, começando pela reafirmou os dogmas. Vai reafirmar o culto da Virgem, o culto dos santos, né? Vai reafirmar a salvação pelas obras e pela fé junto. Olha lá, os protestantes só dizem que você é salvo só pela fé. Salvação só em Cristo. Não, a igreja vai dizer que a salvação está na Igreja Católica Apostólica Romana, a igreja. Infalibilidade papal, né? Outro dogma que vai reafirmar, apesar de muitos católicos de hoje nem saberem isso, mas é considerado que o Papa, o Vicário de Cristo, seja infalível, né? Santo. Coisa que a igreja protestante ela vai discordar. Ela vai dizer que todos são falíveis, que não há nenhum homem que seja infalível fora o próprio Jesus Cristo que morreu na cruz. Bem, colocar a Bíblia e as tradições não vai liberar a interpretação para os seus... Vai continuar separando o mundo entre leigos e clérigos. Só os clérigos, isso é só os padres para cima, têm o poder de interpretar a Bíblia, enquanto os protestantes liberam a Bíblia a todos os cristãos, né, da sua linha. Então, já começa aí. Outro peso é as tradições e a Bíblia, como as tradições sendo a continuação dessa Bíblia, né? Outros dogmas, vai reafirmar o celibato dos padres e até cobrar mais veemente, né? O voto de pobreza, principalmente de grupos que a gente viu lá, por exemplo, algumas ordens que já existiam, como os franciscanos, né, que faziam voto de pobreza. Então, a igreja vai reafirmar os 7 sacramentos, enquanto os protestantes ficaram com apenas 2. Né? Então vai ter toda uma reafirmação de várias condições, de situações que a Igreja Católica considerava que ainda eram verdadeiras, que deveriam permanecer. Bem, criou seminários, para quê? Para que não houvesse mais padres analfabetos. Agora todos os padres eram alfabetizados e
né, estudavam de fato a teologia, não havia mais um baixo clero com aqueles padres que estavam totalmente por fora, né, da realidade da doutrina católica. Novas ordens religiosas, isso aqui tem muita importância para quando a gente fala de história do Brasil, que é a criação, né, do Inácio de Loyola, da Companhia de Jesus, conhecidos aqui no Brasil como jesuítas, que eles têm na sua formação principalmente a hierarquia, muita disciplina e hierarquia, quase parecendo até militares, eram conhecidos até como soldados de Cristo, porque eles vão, né, levar o ensino e a disciplina católica, a doutrina, principalmente nas novas nações que eles vão colonizar, a América, a região da Oceania, região da África, né? Onde os jesuítas vão, eles vão levar essa marca da disciplina, da rigidez e do uso do ensino, da educação para alcançar esses pagãos para o cristianismo. Então, a Companhia de Jesus, jesuítas vão ter muita importância na história do Brasil colônia, né? Outro fato importante é o Concílio de Trento. Houve alguns concílios que eram ecumênicos, e que isso é participação até de ortodoxos e de várias vertentes da igreja. Esse Concílio de Trento é um concílio basicamente católico, onde vai ter, né, toda a doutrina católica, ela vai ser reavaliada e, como a gente viu ali, reafirmado alguns dogmas, algumas mudanças vão ser constituídas nesse concílio, por isso que ele é um concílio de suma importância para a Igreja Católica, em 1445 a 1563. E aí rompe mesmo os grupos, né, protestantes de um lado, ortodoxos dos outros e católicos dos outros, né? Tribunal do Santo Ofício, que já existia na Idade Média, ele é reafirmado e reestruturado, né, conhecido como Santa Inquisição. Para quê? Para perseguir e punir os hereges, né, os que iam contra a fé católica. Bem, Index Limblorium Prohibitorium. Isso aqui é extremamente importante, porque muita gente não sabe se existe até hoje um index, que seria o quê? Uma lista de livros proibidos para os católicos dele. Exemplo do último livro que saiu no Index seria o Código da Vinci, que se transformou em filme, né, do escritor Dan Brown. Esse livro, por exemplo, estava no Index. São livros proibidos à leitura católica porque vão contra doutrinas, né, católicas. E só lembrando que, apesar do Index, esse Index aqui ser católico, houve também Index por parte dos protestantes, tá? Não é pensar que os protestantes tinham a liberdade para a leitura de tudo, que não havia. Houve queima até de livros, considerados livros que eram heréticos diante da fé protestante, tá? E proibição da venda das indulgências. A Igreja Católica vai rever isso e vai retirar isso que serviu como constrangimento para a Igreja, que seria a venda das indulgências, né? Então, tipo assim, o culto aos santos, isso vai permanecer, várias outras crenças católicas vão permanecer, mas essa questão das indulgências, por exemplo, que seria uma das maiores pancadas de Martinho Lutero, a Igreja vai retirar para evitar esse constrangimento. Bem, a Igreja Católica vai fazer essa reforma, vai haver grandes mudanças. Alguns historiadores, até católicos, dizem que a reforma protestante ela é tão importante para isso, que a própria Igreja Católica se reveja e se reestruture e se revitalize, né, como fé. Só que isso é só uma mudança, claramente a Igreja, né, como uma instituição humana, a protestante como a católica vai estar sempre se revitalizando, sempre se transformando, até o que a gente conhece, por exemplo, a Igreja Católica Apostólica do século XXI, como até esses vários grupos de protestantes que vivem hoje no século XXI, né? Então, basicamente, gente, essa é a reforma católica, tá? É essa estrutura que vai se construir e a gente vai ter um embate, né, de várias guerras santas, como a Noite de São Bartolomeu, que é muito famosa na França, em que a rainha católica, né, a famosa rainha Margot, né, a rainha amarga, né, ela vai, por ser católica, ela vai ser conhecida por perseguir os protestantes, e durante uma noite ela vai permitir e vai ajudar, né, com os seus soldados os católicos, né, cometerem uma morte em números, em quantidade, contra protestantes na famosa Noite de São Bartolomeu. Invadiam as casas dos protestantes e matavam todas as famílias. Só lembrando, gente, que durante o início, né, desse momento da reforma protestante e da contra-reforma católica, todos esses grupos vão estar muito acirrados, né? Você vai ter a condenação de católicos por grupos protestantes
e até a queima na fogueira, como também pelo lado dos católicos protestantes, porque durante muito tempo a historiografia salientava muito a questão, né, pelo poder estatal católico, da Igreja Católica perseguindo os protestantes e executando. Mas só lembrando que também houve aonde locais em que os protestantes eram mais poderosos e estavam muito ligados ao Estado, que houve também execução. Claro que em número menor, mas houve execução sim de católicos, só pela questão de ter uma fé diferente. Infelizmente, essa marca na religião cristã, né, ela é muito forte. E lembrando que, na verdade, essa marca de execução de grupos que são contra o pensamento de um grupo, isso já existe desde o cristianismo, né, da patrística. Então, tipo assim, os movimentos sempre heréticos, eles sofriam perseguição e muitas das vezes a execução. Não havia, né, um diálogo, uma discussão. Então hoje a gente vive até no melhor mundo que nós pudemos viver, né? Que católicos e protestantes e ortodoxos vivem até com uma certa harmonia, por mais que ainda há grupos extremistas em todos eles. Bem, a gente entender isso porque é muito importante, porque a gente vai ver principalmente no caminho agora da história, como que a importância dessas religiões, né, desse mundo religioso, serve para o mundo político e econômico que se desenrola na Idade Moderna até a Idade Contemporânea. Bem, até a próxima, fiquem com Deus, vamos que vamos.